Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal, esse encontro semanal entre eu, Daniel Souza e Tanguy O Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos dos últimos dias, os acontecimentos da economia, da política internacional, nesse espaço onde a gente pode trocar algumas figurinhas e falar sobre a quantidade inacreditável de coisas que está acontecendo nesse mundo. O mundo está muito confuso, Tanguy. Eu tô com dificuldade de acompanhar. Ô, Daniel, mas assim, não que tenha mudado muito, né? O mundo tá confuso já tem um tempinho aí. Aliás, eu tô com a impressão que desde que a gente começou o Petit Jornal, isso foi meados de 2016, o mundo deu uma embolada, né, Daniel? O mundo, acho que é uma experiência que tá claramente dando errado. E é isso que tá mantendo a gente aqui fazendo esse podcast, porque claramente tá tudo desencaminhando, cara. Inacreditável. Você tá sugerindo que o Petit Jornal cresce Não. na confusão, é isso? Não, crescer cresce. É isso. Não, isso aí não tem como negar. Certo. Mas assim, eu quero afastar. Não, peraí. A linha editorial do Petit Jornal nega qualquer tipo de influência nas instabilidades geradas pelo mundo afora. A gente não tem absolutamente nada a ver com isso. Você não tá envolvido. Não tô envolvido. Você não tá envolvido. Quer dizer, você eu já não sei, né? Aí tem que ver se de repente você tem alguma participação nisso. Ô, Daniel, eu tô olhando aqui a pauta. Eu tô achando estranho que apareceu na sua pauta um tal de Brexit. Que daqui a pouco vai falar assim, o Tanguy fala de Brexit. Apareceu aqui. Daniel Souza mandou Brexit. Explique-se. Rapaz, o Brexit, na realidade, o ideal é que ele aparecesse aqui na nossa pauta depois de falar sobre o ambiente inflacionário. Tem uma parte aí que fala sobre inflação. Então vai, fala sobre inflação. Eu acho que é importante a gente falar primeiro sobre a inflação para depois chegar na questão do Brexit. Eu não sei se você está acompanhando. A inflação está forte. Está muito forte. Não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. A inflação nos Estados Unidos bateu nos últimos dias algo acima dos 6%. No Brasil, nos últimos 12 meses, ela bateu 10,67%, que é exatamente a inflação pelo IPCA que o Brasil teve no ano de 2015, que foi um ano muito ruim em termos de inflação. A coisa está ficando complicada, porque havia ali uma expectativa anteriormente que nessa altura do campeonato a inflação ela estaria cedendo no Brasil e no mundo, e não é isso que está acontecendo. Nós temos uma inflação bastante resiliente, uma inflação que está efetivamente impactando a vida das pessoas de forma muito significativa, e principalmente por conta do preço dos combustíveis. O preço dos combustíveis tem sido o grande vilão, não só no Brasil, mas também no mundo de uma forma geral. O preço do petróleo continua subindo. Aliás, eu gravei uma coluna especificamente essa semana a respeito desse tema, explicando por que o preço do petróleo tem subido e por que ele deve continuar subindo ao longo dos próximos tempos. E isso está gerando um desconforto em termos globais e locais muito significativo. No caso do Brasil, não tem muito jeito. A gente está com uma política fiscal desorganizada, está com o aumento do preço dos combustíveis, está com o dólar lá em cima, e tudo isso acaba pressionando a inflação. E no caso do Brasil, então, a gente está falando de uma inflação ainda mais resiliente do que lá fora. Nos Estados Unidos, em particular, a aposta ainda é que a inflação vai ceder. Que a inflação é um momento atípico, é um momento pontual e que em algum momento no futuro a gente vai ter um processo de ajustamento e esse processo de ajustamento vai acontecer. Mas não faltam realmente motivos mundo afora para que as pessoas fiquem insatisfeitas e para que vejam a sua qualidade de vida deteriorando nesse processo de recuperação, nesse momento de recuperação econômica dos efeitos da pandemia da Covid-19. E o Brexit? Como é que você emenda o Brexit para fazer essa explicação mais ampla aí sobre a inflação? Tanguy, essa semana o Boris Johnson está desesperado, querendo saber o que ele faz para contornar desabastecimento e também a pressão Daniel, inflacionária. Não está tendo desabastecimento no Reino Unido, cara. Porque ninguém avisou isso, né, em momento algum, eu tenho certeza. E o Boris Johnson... Aliás, eu acho que isso podia ser parte de um quadro aqui no Petit Jornal, que é o Petit Jornal Avisou. O Petit Jornal Avisou.
né, que a gente avisou lá atrás que ia dar ruim, que ia gerar pressão inflacionária, que ia gerar um processo de desabastecimento, e é exatamente o que está acontecendo. No caso do Reino Unido, em particular, você tem tido problemas sérios em relação à mão de obra, suprimento de mão de obra. Que coisa, cara. Que interessante. Está faltando mão de obra, motoristas de caminhão, etc. E o Boris Johnson está tentando adotar mecanismos de alguma flexibilização justamente para o ingresso de mão de obra e para o ingresso de mercadorias dentro do Reino Unido para tentar conter a pressão inflacionária e o desabastecimento. Você sabe o que o Reino Unido podia fazer, cara, para tentar conter isso aí? O que é? Sei lá, cara, entrar na União Europeia. Já pensou? Porra, entrava na União Europeia. Pensou, cara? Resolvia. Era uma solução. Resolvia isso. Era uma solução, de repente. Exatamente. Eu acho que o Boris Johnson está caminhando justamente nessa direção. Porque, peraí, se ele está querendo flexibilizar o ingresso de mão de obra no Reino Unido, se ele está querendo flexibilizar o ingresso de mercadorias dentro do Reino Unido, ele está tentando voltar para a União Europeia, não é isso, Tanguy? Eu tô achando. Ele está tentando voltar, ou pelo menos se reaproximar, ou pelo menos retornar àquele padrão anterior, porque aparentemente aquele padrão anterior era melhor, as coisas funcionavam de forma mais organizada, a economia crescia mais, e você tinha mais oferta de bens e serviços. O Boris Johnson vai lançar agora o Brexit, que é para voltar para o Reino Unido, para voltar para a União Europeia. Enfim, a se ver. E logo ele, né? Logo ele, o Boris Johnson, que lutou tanto, rapaz, por esse movimento de independência, essa independência do Reino Unido. Agora, falando sério, é o que a gente já explorou em muitas oportunidades, mas eu tô muito curioso justamente para observar essa movimentação do governo britânico, que está ganhando corpo, e nessa semana ganhou ainda mais corpo, que é justamente tentar justificar e explicar para os britânicos que, olha, veja bem, a gente está voltando para uma situação mais aberta porque é uma boa ideia. Porque é uma boa ideia, porque é algo que, do ponto de vista econômico, faz mais sentido, é algo que, do ponto de vista de emprego, de renda, de crescimento econômico, faz bastante mais sentido. Beleza, Daniel, já que a gente está na Europa, falar sobre o outro presidente que está parecendo perdidinho, né, num tema específico, que é o tal do Macron. O Macron assumiu a presidência, você é um cara Daniel. crítico do Macron. Você é um cara crítico do Macron. Eu acho que você é implicante. Acho mesmo. Acho que você é implicante com o Macron. Porque o Macron, desde que o Macron entrou no governo francês, não há um dia que o Macron não conte com a sua oposição. Isso é um constrangimento aqui para o Petit Jornal. A linha editorial do Petit Jornal discorda desse posicionamento do professor Tanguy Bagdadi. Eu tenho lugar de fala que eu botei o Macron lá, cara. Eu tive que votar nele no segundo turno, nas últimas eleições. Eu lembro disso. Você me deixa passar raiva com ele. Você me deixa passar raiva com ele. Pois é. Aí ele assumiu a presidência, né, falando assim: vamos diminuir a importância da energia nuclear na matriz elétrica francesa. Lembrando, a França é um dos países que mais usa energia nuclear. Na matriz elétrica francesa, a energia nuclear ela gira ali na casa de 70%. E ele prometeu, né, durante a campanha e já como presidente, que esse percentual ia cair e que de repente poderia chegar nos 50%. Aí foi lá e tomou uma medida daquelas simbólicas e fechou a instalação nuclear mais antiga, né, o reator nuclear mais antigo da França, né, toda pompa e circunstância, vamos diminuir e é isso, rumando para o futuro, sem energia nuclear. Aliás, seguindo em grande medida o cenário que a Alemanha já vem fazendo, né, a Alemanha, aliás, durante a própria gestão da Angela Merkel, rumou exatamente para diminuir a importância da energia nuclear na matriz elétrica alemã. Pois então bem, você está defendendo que idealmente o Macron deveria seguir os passos de Angela Merkel, é isso que você está dizendo? Eu estou dizendo que de repente um pouquinho de coerência seria bom, porque depois de falar isso tudo, Daniel, ele vai hoje e me anuncia que vai abrir entre 6 e 10 novas usinas nucleares. Quer dizer, anteontem o rapaz estava fechando usina nuclear, Daniel. Aí hoje já fala assim, não, veja bem, é porque a COP26, né, porque temos que reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Aí vai voltar. E agora ele está sendo criticado pela direita porque não foi ambicioso o suficiente. Não, tinha que ter aberto mais usina ainda. Tá? Então, aparentemente, a França vai manter os 70% da sua matriz elétrica na tecnologia nuclear. Tanguy, você é um cara que sempre defendeu energia nuclear. Você é um cara que sempre gostou dessa coisa de ogivas nucleares, de reatores nucleares. Você sempre foi um defensor disso.
As pessoas precisam saber da verdade. O professor Tanguy Bagdadi defende energia nuclear. Sempre defendeu. E agora vem botar essa banca aí, de que sou contra a energia nuclear. Sempre disse pra mim, Daniel, energia nuclear é bom, energia nuclear não polui, energia nuclear não gera emissões de gases de efeito estufa. E agora bota essa banca aí, sempre fui contra a energia nuclear. Não tô entendendo. Não tô entendendo a sua incompatibilidade e a sua incoerência. Mas porque mais importante do que a energia nuclear é exatamente a coerência. O rapaz ele não pode chegar lá atrás e falar assim, vou acabar com a energia nuclear, vou diminuir. Aí chegar agora e abrir mais um monte de central nuclear. Mas enfim. Ele mudou de ideia. Ele evoluiu. Dentro da COP26, do espírito da COP26, ele falou, bom, vou pensar aqui numa energia bacana, uma energia limpa. Que tal? Energia nuclear, ideia nova, como forma justamente de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Não, mas isso aqui é importante, né? Porque desde 2011, né, com aquele acidente lá no Japão, a energia nuclear saiu completamente de moda. Virou um negócio assim, tem que tomar cuidado, é perigoso e tal. Mas o tempo vai passando e meio que a memória de Fukushima vai ficando para trás, você já tem centrais nucleares que de fato são bem mais seguras. E a energia nuclear, de fato, ela emite muito menos gás de efeito estufa. Então, se a questão é exatamente o combate ao aquecimento global, o Macron está tomando uma decisão alinhada com aquilo que está sendo imaginado internacionalmente. Mas não deixa de ser curioso, né? Ser um presidente que foi eleito com uma bandeira absolutamente contra a energia nuclear, temos que diminuir. De 70%, Daniel, para 50% é muita coisa. É uma redução muito drástica. E agora, aparentemente, a ideia vai ser, de fato, manter a energia nuclear na matriz elétrica francesa. E, Daniel, já que a gente está falando de Europa, eu gravei uma coluna essa semana agora falando sobre a nova crise dos refugiados, né, que é sempre uma coisa muito grávida, né, é sempre muito, muito doloroso, né, assistir a crise dos refugiados. A gente imagina o sofrimento das pessoas, né, tudo está envolvido na vida das pessoas que são obrigadas, né, de uma certa maneira, a fugir dos seus países, né, em direção à busca por uma vida melhor. Mas o que a gente tem visto ao longo dos últimos dias, Daniel, é uma crise de refugiados que parece estar sendo construída. Basicamente o governo de... Propositalmente, né? Basicamente o governo de Belarus, né, ou Bielorrússia, está importando pessoas, né, então migrantes ou refugiados de vários países, do Oriente Médio, da Ásia, do Norte da África. Importando para reexportar. Reexportar. Como é que chama isso, Daniel? Drawback, não é drawback? Basicamente importando para poder criar uma crise, basicamente na fronteira ali com a Polônia e com a Letônia, principalmente com a Polônia. Levando em consideração que a Polônia está em rota de colisão com a União Europeia, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, e um dos pontos, né, exatamente dessa insatisfação polonesa é exatamente o fato de que a União Europeia está mandando refugiados, não queremos, porque isso é uma ameaça, né, aos valores tradicionais poloneses. Então, assim, se o Putin, que na praia, vamos combinar, né, Daniel, quem é o patrão do Lukashenko, né, que é o presidente de Belarus, é o Putin. O Putin não é de hoje que está tentando ali dar uma desestruturada na União Europeia, viu com muito bons olhos a saída britânica da União Europeia. Então está vendo agora a Polônia dando aquela balançada e encheu a fronteira polonesa de imigrantes. Aí a Polônia mandou 17 mil soldados para conter esse pessoal. Isso já estava na coluna. A novidade que a gente teve hoje foi que a União Europeia colocou mais um monte de sanção contra Belarus. Aí não apenas contra oficiais, contra organizações, inclusive contra a companhia aérea de Belarus. E está ameaçando, inclusive, assim, fechou o espaço aéreo da União Europeia para a companhia aérea de Belarus. Estou procurando o nome aqui. Enfim, a Belavia, que é a companhia aérea. E vai proibir, inclusive, que empresas europeias vendam aeronaves para a Belavia. Então, assim, de fato, a situação está escalando. E a figura que não tem aparecido muito, mas que está lá o tempo todo, é o senhor Vladimir Putin, que está ali só botando, né, lenha na fogueira para que a gente tenha esse aumento dos atritos entre Belarus e Polônia. E as imagens são bastante fortes, né? As pessoas tentando cruzar uma fronteira que é uma fronteira, inclusive, de arame farpado, quer dizer que foi estabelecida ali uma contenção entre a Polônia e Belarus. E fica muito claro que a gente está falando de um ambiente, como você muito bem colocou, onde a Bielorrússia ou Belarus está querendo tumultuar e desorganizar a União Europeia. No atual momento, a Polônia é o grande elemento de tensão
dentro da União Europeia. E quando você joga essa grande quantidade de imigrantes dentro da Polônia, você dá combustível para os poloneses eurocéticos, para os poloneses nacionalistas. Como quem diz, está vendo? Isso é culpa da União Europeia. Se a gente não fizesse parte da União Europeia, nós não estaríamos tendo essa quantidade inacreditável de imigrantes aqui entrando. Isso não é problema nosso, isso é problema da União Europeia. A União Europeia está causando problemas para a Polônia. Então, esse é o grande objetivo, né? A grande jogada é essa. Quer dizer, você oferece combustível para grupos poloneses que são eurocéticos e que pressionam ainda mais o governo da Polônia a tumultuar a União Europeia, a questionar a União Europeia, a bater de frente com as ordens oferecidas pelos europeus, o que cria aí todo um caldo de cultura para tumultuar a União Europeia. E a ver no que vai dar isso, porque é no mínimo curioso um país importando pessoas e reexportando pessoas. Não é a primeira vez que o Lukashenko faz isso, né? O Lukashenko fez isso também durante muito tempo com a Lituânia, né? De forma mais significativa, mas agora a Polônia é a bola da vez. E, assim, o timing também chama atenção, né? Hoje a gente está gravando, né, como sempre, o bate-papo numa live no Instagram na quarta-feira à noite. Então, hoje, né, no momento que a gente está gravando, é dia 10. Mas é provável que você esteja ouvindo, né, se você estiver ouvindo a gente no podcast, no dia 11, no dia 12 e tal. O dia 11 de novembro, Daniel, é a data da independência polonesa. Então, é uma data de grandes demonstrações dos nacionalistas poloneses. Uma referência ao dia 11 de novembro de 1918. Né? Acabou a Primeira Guerra. É o dia, aliás, do armistício da Primeira Guerra Mundial e é o dia da retomada da independência polonesa. Então, é um dia que um governo de matriz nacionalista, vem usando exatamente para falar sobre os valores poloneses e tal. Exatamente no meio dessa situação, a gente tem uma crise de refugiados. Não me parece ser exatamente algo fortuito, né? Não parece ser exatamente uma coincidência. Não é uma coincidência. Aparentemente, não é uma coincidência, o Lukashenko olhou no calendário que dia que caía o dia da independência da Polônia. O Lukashenko decide alguma coisa, Teng. O Lukashenko recebeu um zap do Putin e falou... Lukashenko não. Putin, desculpa. O Lukashenko? Quis dizer Putin. Pois é, o Lukashenko. É um bom momento agora, hein? Pra você soltar o Lukashenko perguntou assim, mas por imigrantes. quê? O Lukashenko, não é pra discutir. Não pergunta. Lukashenko. Não é pra discutir. Você vai lá e faz o que eu tô mandando. Você pega o aviãozinho, traz o pessoal, joga lá na fronteira e não me enche meu saco. Esse é mais ou menos, tô reproduzindo aqui, a reprodução fiel do diálogo em russo entre Putin e Alexander Lukashenko. Ô Daniel, eu fiquei sabendo que você gostou da PEC dos precatórios, não foi, cara? Que você achou uma PEC boa, equilibrada, sóbria. Eu queria que você comentasse um pouco mais. Sim, claro. É uma ótima ideia, né? Foi aprovada a PEC dos precatórios ontem em segundo turno no Congresso, na realidade na Câmara dos Deputados, vai agora para o Senado Federal. E a PEC dos precatórios, a gente já falou sobre ela aqui em outras oportunidades. É basicamente o seguinte, Tanguy, olha lá. Sabe decisão transitada em julgado? Que você, perdeu lá, vai ter que pagar? A PEC dos precatórios diz, olha, é transitado e julgado, mas veja bem, vou parcelar. Não é bem vou dar assim calote também, em você. Né? Não é bem assim. Porque eu perdi na justiça, tenho que pagar? Não. Que coisa desagradável. Pra tudo tem jeito na vida, né? Só não tem pra morte, inclusive pra dívida. É impressionante isso. Aí o governo está dizendo, o governo Bolsonaro, mas essa dívida não é minha. Amigo, você assumiu o governo, né? Assume a dívida da galera que veio antes. Isso aí é assim mesmo. É assim que a roda da economia funciona, a roda da gestão das finanças públicas funciona. E isso a gente está falando, claro, de um ambiente particularmente dramático, porque o Auxílio Brasil, o novo programa social do governo, foi decretado, só que não tem fonte de recursos. Não tem fonte de recursos. Ontem, o ministro da Cidadania, João Roma, ao ser questionado, e aí, vai pagar, ô ministro? Ele ficou ali meio em cima do muro, meio ensaboado. Ele não conseguiu cravar que vai efetivamente pagar o benefício nos próximos dias, como foi efetivamente prometido, uma vez que o programa Bolsa Família foi descontinuado. A gente tá vivendo um momento muito complicado do ponto de vista econômico. Você chutou a baliza fiscal para a lua, você está dando um calote nos credores do governo,
tudo isso para abrir espaço fiscal sob a justificativa de que você quer proteger os mais pobres, etc., oferecer um programa social mais robusto, o que a gente sabe que não é verdade. Quer dizer, havia plenas condições de acomodar um programa social mais robusto dentro do orçamento, mas o governo quis utilizar aí o programa social como cavalo de Troia, justamente para liberar geral dentro de um contexto onde o ano de 2022 vem aí e todo mundo quer uma grana extra para financiar a eleição, para ficar bem na foto e para ganhar uns votos extras. Fica aqui apenas um registro positivo: foi vetado o destaque, né, através de um destaque justamente, a extinção da regra de ouro. Até a regra de ouro o governo Bolsonaro tentou, nesse balaio da PEC dos precatórios, que está cheio de jabutis enfiado nela, tentou eliminar. A regra de ouro é aquela que estabelece que o governo brasileiro não pode pegar dinheiro emprestado para cobrir despesas correntes, como, por exemplo, salários. É o fim do mundo, Tanque. Quer dizer, se o governo não tem recursos suficientes, receita suficiente para cobrir despesas como salários, despesas obrigatórias, aí realmente a coisa está completamente fora de controle. Quer dizer, o governo estava literalmente pedindo: olha, eu quero endividar o país até o limite, até onde der, até onde não der, porque o importante é conseguir a minha reeleição, é conseguir a reeleição do meu grupo político, não importa as consequências que isso trouxer em termos de juros, em termos de câmbio, em termos de incerteza, em termos de instabilidade, em termos de aspectos diversos macroeconômicos. Isso sem falar no fato de que, olha, a partir de agora, quem for prestar um serviço para o governo vai dizer: olha, governo, para você é mais caro, porque se você não me pagar, eu vou entrar na justiça, depois de muitos anos vou ganhar e não vou ter como cobrar o que você deve. Então, como eu estou correndo muito risco, vou cobrar mais caro. Vou cobrar ainda mais caro, como forma justamente de compensar o risco que eu estarei correndo. Ah, Daniel, não sei, cara. Eu tô te achando muito amargo, sabe? Eu tô achando que você tá jogando uma luz muito negativa sobre as coisas. Eu acho que certamente deve ter alguma interpretação mais positiva aí, entendeu? E acho que você tá pesando. Pesou o episódio aqui. Você vai passar pano, é isso? Vai passar pano aqui. Não. Vai pesar pano. Então, e aí, Daniel, eu acho que pra gente conseguir encerrar como último tópico, né? Tem uma luz que a gente pode lançar, que é olhar para a Argentina. Eu acho que toda vez que a gente fica meio chateado e tal, a gente dá uma olhadinha para a Argentina e a gente lembra que, sabe, a gente não tá tão sozinho assim no mundo. Então, queria lembrar que nesse domingo agora, nós teremos eleições legislativas na Argentina. Lembrando que o governo argentino também tá uma maravilha. Nós temos o Alberto Fernandes como presidente, a vice-presidente é a toda poderosa ex-presidente, ela é vice-presidente e ex-presidente Cristina Kirchner. A vice tomou o governo do presidente. Hã? A vice tomou o governo do presidente. Achei isso maravilhoso. A vice tomou o governo do presidente. Falou: quem manda aqui sou eu agora. Pois é. Você é muito garoto, você é meu estagiário, tá fazendo muita lambança, quem manda aqui sou eu. Não é isso que está acontecendo na Argentina? Pois é. E aí vai ter eleições parlamentares agora. Lembrando, as eleições parlamentares na Argentina, elas não são eleições completas. Então não é para renovar todo o quadro legislativo, nem no Senado, nem na Câmara. O Senado argentino tem 72 cadeiras, 24 vão ser renovadas. E a Câmara tem 257 assentos, 127 vão ser renovados nesse domingo agora. Agora, já está mais ou menos garantido, ou pelo menos uma fortíssima chance, de que o governo vai perder essas eleições legislativas. Lembrando, a gente teve há pouco tempo um fenômeno absolutamente curioso que a Argentina tem, uma coisa que, aliás, o Brasil poderia perfeitamente ter feito, mas foi a Argentina que fez, que foram as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, né? Que são aquelas primárias que os eleitores são obrigados a votar. É como se fosse uma pesquisa eleitoral obrigatória e o governo perdeu. O governo tomou uma lavada quando isso aconteceu. Então é provável que o governo perca 6 vagas no Senado. Assim, pode perder até 6 vagas no Senado e perderia, inclusive, maioria. Então é de fato um cenário, se olhar, está sendo visto como
um plebiscito, né, um referendo, uma avaliação sobre o governo, né, os 2 primeiros anos do governo do Alberto Fernandes, mas a situação para ele pode ficar muito complicada. Lembrando, ele tem que lidar não apenas com a oposição, né, a oposição que está na chapa Juntos por el Cambio, que aliás tem como um dos nomes fortes ali o Maurício Macri, também ex-presidente, mas ele tem, como você falou aqui também, o fogo amigo da companheira de chapa dele, a Cristina Kirchner, que não é exatamente a melhor amiga dele nesse governo. Então, a solução para os nossos problemas, para as nossas preocupações, é olhar para a Argentina e pensar: Eu acho. tá aí, até que as coisas não estão tão ruins por aqui. Eu acho. Assim, não que atualmente a gente olhe para a Argentina e fala assim, nossa, porra, o Brasil tá muito estável. Mas pelo menos a gente consegue olhar para a Argentina num nível ali, né, parecido e tal. Então, eu acho que é uma boa solução para não curar as nossas angústias, mas para tentar dar uma aliviada na angústia. Você olha para a Argentina e fala assim, porra, estamos acompanhados. Eu tô ruim, mas não é todo mundo que tá ruim. Sabe, quando você tá na escola, você fica de recuperação, e aí você olha pro teu amigo e fala assim, pô, o cara tá de recuperação também. Beleza, não sou só eu. Então, eu acho que é uma forma da gente encerrar esse episódio aqui com uma nota um pouco mais positiva do que aquela depressão que você tentou passar pra gente. Quer dizer que o grande segredo da vida, Tanguy, é você ter alguém pior que você. É isso. O importante não é estar bem. Não, o importante é ter alguém pior que você. Não, tá bem importante. Mas às vezes você não tem alternativa. O Brasil hoje tem alternativa. Fala assim, tem que estar bem. Complica, né? Então a gente olha pra Argentina. Mas o que você está sugerindo aqui para nós, que se a gente estiver muito bem, mas todo mundo estiver melhor do que a gente vai ficar deprimido. É isso que você está sugerindo. Mas certamente. Isso aí é garantido, certamente. Entendi. O importante da vida é ter alguém pior que você, não está bem. O Daniel não quer mais falar sobre isso, não. Porque isso é uma questão muito filosófica. Não quer, não? Eu queria reafirmar, Daniel, que eu estou profundamente chateado, decepcionado com você. Por quê? Pelo que você anunciou ontem na aula gratuita. A gente deu uma aula gratuita ontem sobre a Turquia, sobre o Erdogan. E chegou no final, você falou umas barbaridades que eu não entendi nada, que você resolveu chutar o balde. Eu queria que você explicasse aqui de novo para ver se eu entendo o que você anunciou na aula gratuita de ontem, que nós demos nessa terça-feira, dia 9 de novembro. Aliás, assistam lá a aula gratuita. O que você falou mesmo lá no final, Daniel? Como é que era? Ô, Tanguy, eu anunciei que o Petit Cursos virou um serviço de streaming. Streaming. Que agora você não precisa mais comprar um curso específico, que você agora compra o acesso a toda a biblioteca de cursos que já foram oferecidos e estão sendo oferecidos pelo Petit Cursos. A gente vai ter um curso sobre Turquia, que começa na próxima semana, com aulas ao vivo ao longo das próximas 4 semanas. E temos também cursos sobre Estados Unidos, sobre China, sobre Índia, sobre Oriente Médio, sobre tecnologia e a influência da tecnologia na questão política. E a partir de agora, então, a pessoa não precisa mais comprar um curso do Petit Jornal. Ela compra o acesso do Petit Jornal por um mês ou por um período mais alongado, e aí ela passa a ter acesso a todos os cursos. Eu sei que você achou ousado, porque antes a pessoa, Daniel, por um determinado... O que fala? Daniel, peraí. Aí o cara, então, beleza, quero assistir o curso de Turquia. O cara vai lá, se matricula no Petit Jornal. Isso. E aí você está me dizendo que então ele vai ficar liberado, livre, para assistir a aula sobre curso sobre a Alemanha, curso sobre o Oriente Médio, outro curso sobre o Oriente Médio, curso sobre Mercosul, sobre Índia, sobre China, tudo. Você tem certeza que... Daniel, eu vou ter que rever isso, cara. Isso não tá correto. Achei uma boa ideia. Eu achei uma boa ideia. Eu achei uma boa ideia. Eu vou falar Já prometi, vou entregar. Vou entregar. Eu vou rever. E é isso. Não tem condição. Eu sei que você quer fechar esse portal, então é melhor que as pessoas corram para aproveitar. Isso. Mas eu achei uma boa ideia. Assim você libera o acesso. E aí libera tudo. Aí, inclusive, ele vai poder assistir as aulas ao vivo, é isso? Que vão acontecer daqui pra frente. Vai poder assistir as aulas ao vivo durante aquele período em que ele está com acesso ao streaming do Petit Jornal. Isso mesmo. Daniel, você é completamente... Bom, enfim, a gente vai discutir isso aí, tá? Não achei correto. Acho que tem que rever, mas assim, a pessoa entrou, se matriculou, aí beleza, eu não vou voltar atrás de uma coisa que a pessoa já entrou. Mas eu acho que você pegou pesado aí, fez concessões demais. Aposto que o preço também deve estar lá em cima, né? Cobrou caríssimo, pelo menos isso, né? Pior que não, cara. Não, tá. Possível, Daniel. Não tá. Eu tenho até vergonha de dizer, não tá.
Tenho vergonha. Cara. Putz. Fico então, tímido. Então, assim, para o pessoal ver o absurdo que o Daniel fez, entra lá, www.peticursos.com.br. Vai logo, porque eu vou rever esse negócio que não está correto. peticursos.com.br, tá? Então, o curso sobre Turquia começa na próxima terça-feira, dia 16 de novembro, como sempre, às 21 horas. Toda terça-feira, 21 horas, tem aula do Petit Jornal. Teremos 4 aulas, portanto, para falar sobre a Turquia moderna, pegando muito a figura do Erdogan, né, o atual presidente. O atual presidente foi bondade minha, né? O presidente, mas o cara foi presidente, primeiro-ministro, desde 2003 lá no poder, ganhou as eleições em 2002, né? Vai fazer 20 anos, daqui a pouco ele ganhou as eleições, mas esse curso começa, portanto, no dia 16, assistam lá, dá uma olhada lá, www.peticursos.com.br, dá uma olhada, né, nas novas condições de acesso aos cursos. Lembrando, Daniel, que a gente deixa o nosso agradecimento sempre aos nossos apoiadores, o pessoal que chega junto com a gente, e se quiser se tornar apoiador para ser também uma dessas pessoas que ajuda a manter o Petit Jornal, como é que faz? Vai lá no site do podcast para apoiar o podcast do Petit Jornal. Tem uma seção no site do podcast, petitjornal.com.br, chamada Apoio Petit, com todos os direcionamentos e alternativas para você se tornar um apoiador do Petit, seja você residente no Brasil ou no exterior. Vai lá, porque o Petit Jornal é mantido exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. E tem um jeito de ajudar o Petit Jornal, inclusive, totalmente de graça, né, Daniel? O pessoal ouve o Petit Jornal pelo Orelo, né, que é a plataforma que valoriza os produtores de conteúdo. Então, a gente é remunerado por cada reprodução do Petit Jornal por lá. Isso aí você não paga nada. Você baixa o aplicativo, então entra na versão web da Orelo. Aliás, muito bom aplicativo, ótima plataforma também. Você nos ajuda também nos ouvindo lá pela Orelo. Daniel, semana que vem estamos aí. Semana que vem tem curso começando sobre Turquia. Tem bate-papo mais uma vez. Mais uma semana longuíssima, né, pela frente. É isso. Semana que vem a gente se vê. Um abraço. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.